E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, galera. Hoje nós vamos fazer aqui o review do ATK X1, é a versão Pro, tá? Não peguei a versão Pro Max, nem a versão Ultra, mas hoje nós vamos fazer o review dessa belezura desse mouse que eu adorei e vou passar todas as informações para vocês, tá? Então bora pro unboxing e a gente já volta para falar mais sobre o mouse. E bom, galera, depois de alguns dias utilizando o ATK, o X1 Pro, né, a versão Pro, cara, o que eu tenho para falar e para passar para vocês desse mouse aqui? Primeiramente, pessoal, nós temos aqui um mouse com uma excelente construção, tá? Um mouse muito bem construído pela ATK, bem sólido, material bastante rígido, com esse revestimento emborrachado, que a ATK chama de Ice Filling Coat, né, que é o mesmo nome que a Ajas usa nos mouses dela, mais topos de linha. E é um revestimento que está presente no F1, está presente no X1 e também no Z1, que é o mouse ergonômico que a gente já testou aqui no canal também. E é um revestimento que ele fica com um pouco de marcas, tá? Não tanto quanto o mouse do Fallen, o Pantera Pro na versão Furia Edition, porém ele ainda assim fica com um pouco de marcas de uso, como fica no Z1 também, para quem tem mãos que transpiram, que é o meu caso, né? Minha mão transpira bastante, e aí você pode ver aqui que ele fica um pouco de marcas de uso, é por conta da transpiração, tá? Não é nada que me incomoda muito, porque não é excesso, mas para quem se incomoda é um ponto a considerar, tá bom? Outra questão também, pessoal, em relação à construção, é que o mouse vem com receptor de 1000 Hz aqui embaixo, tá? E ele fica um pouquinho solto. Vou colocar o microfone pertinho. Ele tem esse barulhinho de que o dongle tá chacoalhando lá dentro, que tem alguma peça chacoalhando lá dentro. A princípio eu achei que era algum fio ou algo do tipo, mas depois eu removi o receptor para ver e aí o barulho parou. Agora vocês podem ver que não faz nada de barulho, talvez o microfone não tenha captado o barulho com o receptor. Com a tampinha ele ainda faz um pouquinho de barulho, mas no uso, sem o receptor dentro do mouse, ele não chacoalha, tá? Não tem esse barulho de chacoalhar. Agora, usando com o receptor dentro do mouse, ele faz esse barulhinho, tá, pessoal? Então incomoda um pouco,
Não tem sentido ele vir com receptor de 1000 Hz, né? Porque ele tem um receptor aqui de 8000 Hz que é bem mais bonito e dá para você setar para 1000 Hz ele também. Então não faz sentido ele vir com esse receptorzinho. Mas já que ele veio, ele poderia vir como o WL, o Beast X Max, né? Que vem dentro da caixa um espacinho para você guardar o receptor. Aqui nesse caso ele vai ficar solto dentro da caixa porque dentro do mouse não dá para usar, pessoal. Para quem, a não ser que você fique com fone de ouvido ou headset, que aí você não escuta o barulho, mas durante o uso com o receptor aqui dentro, para trabalho ou coisa do tipo que você vai acabar não usando fone, ele incomoda um pouquinho, tá? Você chacoalha um pouquinho o mouse aqui para mexer, ele faz um barulhinho de alguma pecinha solta lá dentro. Já em relação ao peso, pessoal, nós temos aqui um mouse de 51 gramas com o receptor lá dentro, tá? De 1000 Hz. A versão Pro dele é a versão mais leve, a versão Pro Max e a versão Ultra são um pouco mais pesadas porque tem o dobro de bateria, né? São 500 mAh de bateria, mas a gente já vai falar sobre isso. E no grip aqui, pessoal, na pegada, é um mouse que eu tô utilizando bastante com a pegada Claw e Finger, tá? É um mouse que ele tem um tamanho considerável, então para a pegada Claw e Finger, para minha mão que tem 19 centímetros, é uma pegada bastante confortável. Dá para arriscar uma palm aqui também, por conta do tamanho do mouse. Uma palm também ficou confortável, porém não é a minha pegada favorita. Eu prefiro uma claw relaxada e uma fingertip também. Nas dimensões aqui, nós temos um mouse com 127 milímetros de comprimento, 64 milímetros de largura e 40 milímetros de altura. É um mouse voltado para quem tem mãos médias a grandes. Então, se você tem mão pequena, você só vai conseguir usar uma palm aqui, tá? Se você tem mãos médias a grandes, você consegue arriscar a finger também. E para o meu uso aqui, esse tamanho e esse shape tá excelente, ficou bastante confortável na minha mão. Ele é vendido, pessoal, na versão Pro, tanto na cor preta quanto a cor branca, na Pro Max e também na Ultra, tá? Sendo que o diferencial dessas versões é basicamente uma configuração do sensor, que na Ultra vai trazer um DPI um pouco mais elevado, né, com overclock, até 42.000, e mais a bateria, tá? No restante é basicamente o mesmo mouse, por isso que eu acredito que caso você esteja procurando um mouse topo de linha, com sensor top de linha, com a qualidade excepcional, a versão Pro já atende muito bem, tá? Caso você queira o melhor de tudo possível, a Ultra é uma excelente opção, mas na minha opinião a versão Pro já está excelente, assim, é pouquíssima diferença, basicamente no uso você não vai perceber essa diferença de 42.000 de DPI para 30.000, que é a versão Pro, né? Com overclock vai para 36, então basicamente é mais marketing do que realmente uma diferença propriamente dita que justifique quase R$100 a mais, sem contar os impostos, né? Mas isso é uma opinião minha, tá, pessoal? É claro que assim, a Ultra é melhor, então se você quiser comprar a Ultra, vale a pena também, mas na minha opinião, a Pro é uma melhor pedida. Talvez a Pro Max por conta da bateria, tá? A Pro Max também é uma excelente opção aí, que vai trazer o dobro de bateria do que a versão Pro, custando só R$17 a mais, né? Bom, já em relação à performance, pessoal, como eu estava falando para vocês, ele traz o sensor PAW3950, tem até 30.000 de DPI por padrão, mas na versão Pro e Pro Max pode ser overclockado até 36, e na versão Ultra até 42.000 DPI, 750 de IPS e 50G de aceleração, todas as versões com 8.000 Hz de polling rate, com o dongle vindo junto, tá? Pelo menos do anúncio que eu comprei, o receptor de 8.000 Hz ele vem junto com o mouse, tá? No MCU nós temos aqui o Nordic 52840, que tem 0.39 milissegundos de delay, cara. Então realmente um mouse que vai ter uma performance excepcional, principalmente para jogos, né? Esse aqui é o receptor dele, um receptor que tem aqui uma iluminação do tipo RGB, não é Rainbow, tá? Você consegue mudar essa iluminação aqui no software. Tem a inscrição aqui de 8.000 Hz de polling rate, né? ATK 8K, e algumas inscrições aqui embaixo. É um receptorzinho bem bonito e bastante grande também, né? Para vocês terem noção, ele em comparação com o da M-Chose, é um receptorzinho assim, bem grandinho até, né? Já em relação aos botões, pessoal, temos aqui switches da OmniRun, switches óticos, switches esses que também estão implementados aqui no M-Chose M7 e também no WL Mouse Beast X Max, tá? Particularmente, pessoal, eu gosto mais da implementação aqui do WL e do M-Chose. A diferença do M-Chose pro X1 é que no caso do M-Chose ele tem um clique um pouquinho mais elástico, um pouquinho mais macio. Aqui já no X1 ele é um clique um pouco mais crisp, assim, mais ríspido, tem uma tatilidade um pouco mais presente. Então, para quem gosta
de mouse com um clique, uma tatilidade mais presente. Esse modelo aqui, ele puxa um pouquinho mais para os switches mecânicos em questão de tatilidade, de experiência de uso, enquanto que esses dois modelos aqui já dá uma impressão mais de switch ótico mesmo, que particularmente eu gosto mais, mas aí é questão pessoal de gosto de cada um, né? Já os botões laterais aqui nós temos os switches Ruano, que também estão muito bem implementados, não afundam para a carcaça, tá? Tem pouquinho pre e post travel e são botões muito bem spamáveis também, tá? Um clique muito bom. E já aqui no scroll, pessoal, nós temos um encoder que não é da TTC, é um F-Switch E10, o nome desse encoder. Eu pesquisei sobre esse encoder, pessoal, e eu confesso que eu não achei informação nenhuma sobre ele, mas é um encoder muito bom, tá? Os steps estão muito bem marcados aqui no scroll, tem uma tatilidade muito boa também, e os cliques também são muito bons, tá? Então, nenhum problema, nada a reclamar, um encoder realmente de boa qualidade. Eu só não conheço qual que é esse modelo e marca. Falando dos fits, pessoal, temos os fits aqui em 100% PTFE, fits muito bons, tá? De uma espessura muito boa, então vai garantir uma boa durabilidade para quem usa mousepad de vidro também, tá? Fits que se comportam muito bem, tanto no tecido quanto no vidro. E aqui embaixo nós temos também as conexões 2.4 GHz e Bluetooth, que esse mouse também traz conexão Bluetooth. E aqui do outro lado nós temos um botão de DPI, tá bom? Você pode clicar aqui para selecionar o DPI do mouse. Já em relação à bateria, pessoal, essa minha versão aqui conta com 250 mAh de bateria, que é a versão Pro, sendo que a versão Pro Max e a versão Ultra contam com 500 mAh de bateria. Essa versão possui 75 horas de autonomia, enquanto que as demais versões possuem 150 horas de autonomia. O dobro de bateria, o dobro de autonomia, né? Para vocês verem que, assim, realmente, de uma versão para outra, não muda praticamente nada em questão de performance, porque o consumo de bateria é exatamente o mesmo, né? De 250, 75 horas, de 500, 150 horas. Já em relação ao software, pessoal, vou deixar o link para vocês na descrição, mas esse software aqui, ele pode ser configurado na web, tá? Só você entrar no link aí que eu deixei embaixo, clicar em aqui para ele permitir o uso do seu mouse e acessar o seu mouse. Ele já vai reconhecer aí o receptor de 8000 Hz, pode usar ele com a conexão sem fio mesmo, tá? Não precisa ligar o cabo para utilizar o software. Aqui na aba da esquerda nós temos os perfis, tá? Ele já vem setado aqui por padrão 3 perfis diferentes. O primeiro perfil eu coloquei para trabalho, então estou utilizando aqui a tecla Delete no scroll, né? Estou utilizando DPI de 700 e 500 Hz de polling rate. Já aqui no perfil 2 eu setei ele para jogos, então estou usando os padrões aqui normais de uso com 800 de DPI e 4000 Hz de polling rate, pessoal. Aqui na aba DPI nós não podemos mudar o DPI de forma vertical e horizontal separadamente, tá? Ele está conjunto. Enquanto aqui na aba de performance temos o polling rate, o LOD a partir de 0.7 milímetros, né, por causa do sensor 3950. Temos aqui também o tempo de hibernação, que o mouse vai desligar sozinho, de 10, 30 ou 50 segundos, de 1 minuto, 2, 15 ou 30 minutos. Logo aqui embaixo nós temos o debounce, que eu estou usando em 0 milissegundos, mas dependendo do jogo, pessoal, eu recomendo que você utilize em 4 milissegundos, que ele dá uma maior estabilidade nos cliques. 0 milissegundos pode acontecer dele dar double click e coisas do tipo. E já aqui embaixo nós temos os efeitos de iluminação do DPI, que por padrão eu já deixo desativado, que é esse LEDzinho aqui do mouse, para ele economizar bateria, tá? Mas você pode ligar aqui e mudar as funções
de iluminação do LED. Aqui no canto esquerdo nós temos aqui as funções do sensor, que por padrão eu deixo tudo desabilitado quando eu vou jogar, mas você pode utilizar o Google Tradutor aí para traduzir cada função aqui para você saber especificamente o que cada uma faz. E aqui embaixo nós temos as funções de iluminação do receptor, tá? Você pode mudar a cor, mudar brilho, mudar a velocidade e o tempo que ele fica aceso. E por fim, na última aba nós temos as configurações do firmware do mouse, pareamento e tudo mais. E é basicamente isso, tá, pessoal? Um software assim bastante completo, porém pelo custo e pela posição do mouse no mercado, poderia ter um DPI separado eixo X e Y, né? Dentre algumas outras funções, mas é um software bastante completo e pelo fato dele ser na web já é um ponto extremamente positivo, né? Não tem que baixar nada no seu computador, nenhum malware chinês aí da vida. E pra gente concluir, pessoal, vale a pena ou não vale a pena o ATK X1 versão Pro, Pro Max ou Ultra? Na minha opinião, pessoal, vale a pena sim, tá? A ATK caprichou nessa linha, tanto no F1, no Z1 e no X1, são mouses extremamente excelentes, com a qualidade excepcional, tanto em construção, acabamento, quanto funcionalidades e desempenho principalmente. O shape dele também, pelo menos na minha mão, foi bastante confortável, assim como no Z1 que já é um mouse ergonômico, né? Só fica atento no F1, pessoal, porque eu vi vários relatos de pessoas que reclamaram de um barulho interno no F1 que é diferente do X1, tá? Não é o receptor, mas é um barulho dentro do mouse quando você mexe, chacoalha ele um pouquinho. Eu ouvi várias pessoas reclamando disso, tá? No caso aqui do X1 é só você remover o receptor de 1K de dentro e a tampinha, caso você não queira barulho nenhum, mas já com o receptor removido, mesmo com a tampinha, você já não consegue ouvir ele quando você está utilizando no mousepad. Se você pegar ele na mão e chacoalhar, sem o receptor, mas com a tampinha, você ainda ouve um pequeno ruidinho bem baixinho, mas que, pelo menos no meu uso aqui, não me incomodou, tá bom? Fica aí a minha recomendação para vocês, é um mouse excelente para jogos, principalmente por causa do sensor novo, 3950, os 8000 Hz de DPI, então é um mouse realmente high-end, voltado para uma experiência mais elevada em jogos, principalmente de FPS, ou LoL, um Dota, jogos que requerem aí uma movimentação do mouse mais precisa, né? Mais rápida e precisa. Então aqui você não vai perder rastreio, você não vai ter problemas de às vezes pular, o sensor pular algum ponto, algum pixel. É um mouse realmente bastante completo e muito bom para jogos. No dia a dia para trabalho também excelente, só me incomodou um pouco a questão dele ficar com algumas marcas de uso, né? Como eu fico no computador o dia inteiro, o mouse realmente fica bastante marcado. E aí nesse caso eu recomendo a versão branca, caso você tenha esse mesmo problema que eu, porque no caso do branco ele não aparece tanto essas marcas, né? Como eu utilizei aqui no M2 e M7, que eu tenho a versão branca, não tive esse problema e o revestimento dos dois é quase o mesmo, tá? No ATK ele é um pouquinho mais emborrachado, mas no M7 aqui também tem um revestimento parecido e eu não tive esse problema com as marcas de uso, de transpiração da minha mão. No mais, pessoal, um mouse, como eu falei, voltado para quem tem mãos médias a grandes, então se você tem mão pequena eu recomendo o F1, que é um mouse menor do que o X1, ou se você tem mãos médias e gosta de usar uma palme, o Z1 também é uma ótima opção, tá? Já o X1 aqui é um pouquinho para mãos um pouquinho maiores. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você puder deixar o seu like, eu te agradeço. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito e a gente se vê numa próxima, tá bom? Deus te abençoe, um abraço e até mais. Fui!